tem me feito entender, compreender da palavra e do Evangelho. A pergunta é simples, né? A pergunta, ela foi feita, inclusive fiz aqui nos stories e muita gente me respondeu aqui, que é: por que nós estamos vivendo em um tempo onde pessoas extremamente apaixonadas por Jesus, visivelmente demonstrando a paixão por Jesus nas redes sociais, compartilhando vídeos, compartilhando louvores e mostrando para as pessoas que amam a Jesus ou que estão apaixonadas por Jesus, mas com a mesma forma de viver sem nenhuma alteração, se envolvendo com coisas que não devem, gerando uma referência negativa, vivendo uma vida ainda promíscua, sendo péssimos pais, péssimas mães, péssimos amigos. Por que a gente vê essa dissociação entre uma coisa e outra, como se a pessoa tivesse duas identidades, uma que serve a Jesus e outra que não serve a Deus? E aí, dentro dessa expectativa de ter essa resposta, de verdadeiramente querer entender o que acontece, a gente precisa fazer um caminho para entender o que o verdadeiro evangelho produz na vida de alguém e se o fruto às vezes não é percebido dentro do tempo que a gente desejaria que acontecesse. Será que está acontecendo algo de errado no evangelho ou na forma de pregar o evangelho? Deixa eu te dizer uma coisa. A primeira coisa, uma frase que me impactou muito há uns dias atrás foi quando eu li o seguinte. Eu vou só mudar a câmera aqui, a posição, estou no computador, para que eu possa ler aqui. Se o evangelho não transforma, não é evangelho. Ponto. Essa frase que me impactou bastante. Bom, dentro dessa realidade, eu quero dizer para você, primeiro, o evangelho, você pode ser um amigo do evangelho. Você pode gostar da filosofia e ver o evangelho como uma filosofia. Então, quando você vê o evangelho como uma filosofia, você vai falar bem sobre, você vai discursar de maneira bela a respeito de, mas não é parte da sua vida ou da sua prática. Ou então, o evangelho pode ser a sua forma de viver. Porque o evangelho é uma boa nova. Então, quando a boa nova se torna a sua forma de viver, você se torna verdadeiramente alguém que vive o evangelho propriamente dito. Então, o que o evangelho transforma? Primeiro, o evangelho transforma o homem. O evangelho muda o nosso caráter. Essa é a primeira coisa. Que a gente precisa dissociar da palavra personalidade. Como assim? Personalidade é aquilo que eu nasço com. Por exemplo, tem gente que tem a personalidade sanguínea, tem gente que tem a personalidade fleumática, colérica. Bom, você sabe, essas personalidades, como por exemplo a minha, ela é sanguínea. Então tem pessoas que são sanguíneas, que são mais nervosas, acabam explodindo com maior facilidade. Então isso Jesus não muda, porque você nasceu assim, isso está em você. Não foi desenvolvido. Quando você tiver um filho, você vai perceber, já nos primeiros momentos da vida dele, você já consegue perceber um pouco da personalidade. Então, o que Jesus muda? Jesus muda o caráter. O caráter é o filtro da personalidade. Ou seja, a minha personalidade ela é sanguínea, mas Jesus vem e Jesus altera o meu caráter, que é esse filtro de personalidade. Ou seja, eu tenho desejo de explodir, eu tenho desejo de brigar, eu me desequilibro, o meu caráter vem e me equilibra. Então essa é a primeira coisa que o evangelho faz. O evangelho transforma o nosso caráter. Transformando o nosso caráter, quando nós aderimos o caráter de Jesus, quando nós aderimos a essa presença, essa pessoa de Cristo dentro de nós, nós passamos a não viver mais o evangelho externo, mas o evangelho de dentro, o evangelho interno. Quando isso acontece de maneira genuína,
A nossa vida altera, a nossa forma de ver o mundo se altera e de reagir a ele também. Então, aquilo que antes nós precisávamos como recursos de felicidade ou de pequenas alegrias são substituídos por verdadeiramente o que é alegria real, aquilo que gera eternidade. Então, a gente começa a abrir mão, alguém vai dizer das vãs paixões do mundo, mas eu quero dizer mesmo é das sem vergonhice do mundo. A gente começa a abrir mão. Então, quando a pessoa verdadeiramente está vivendo o evangelho, as coisas se alteram. Você começa a ver uma mudança visível dentro do ser humano. Ou seja, as transformações, elas são radicais. As transformações são genuínas. Você se torna um bom marido, você se torna um bom pai, um bom filho, um bom amigo, e a sua vida é transformada. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Seguinte, dentro do cenário que nós estamos vivendo hoje, nós temos pessoas apaixonadas por Jesus, mas que não vivem verdadeiramente o evangelho que poderiam viver. Que é o evangelho que verdadeiramente não resolve uma demanda da nossa vida, ou é apenas suporte para um dia que nós estamos carentes, tristes, decepcionados. Não, o evangelho é uma ferramenta de transformação de vida por completo, é o todo da vida do ser humano. Então, quando a gente vive apenas uma parte desse evangelho, a gente não vive a excelência daquilo que poderia ser a nossa realidade. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque a minha responsabilidade como um pregador do evangelho, ela não pode ser confundida justamente nesse ponto, quando o desejo do meu coração